Essa noite nós vamos adorar o Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, a orar, a conhecer e reconhecer o amor gracioso de Deus. O amor que não falha, o amor que não tarda, o amor incondicional. E esse amor nós vamos cantar essa noite, nós vamos exaltar. Eu não sei como você chegou, se chegou com o coração agitado, abatido, ou talvez alegre, mas convido você a se quebrantar diante do Senhor, a estar realmente cultuando, celebrando ao Senhor. Nós vamos orar. Eu quero que você realmente dedique esse momento de consagração, de dedicação ao nosso Deus maravilhoso, onde nós vamos celebrar ao Cristo vivo, ao Cristo que um dia voltará para buscar a tua igreja. E é esse amor tremendo que nós vamos cantar. Olha ao Senhor. Ó Deus, santo é o teu nome. Graças te damos por tamanho amor, por tamanho, ó Deus, compaixão com a humanidade. E essa noite não é diferente, nós queremos exaltar, glorificar o nome santo do Senhor. E aqui, ó Pai, estamos, nós que vamos ministrar o louvor, a tua congregação que irá cantar junto, que nós possamos alegrar o Senhor com os nossos louvores, para que o teu nome seja glorificado nessa noite, nessa congregação. Nós te exaltamos, te damos graças por tanto amor, não merecido por nós, mas o Senhor nos amou de tal maneira, que deu o seu único filho para nos salvar. Obrigada, Deus. Nós somos gratos, corações alegres, porque sabemos que o Senhor nos ama. Tu és maravilhoso, um Deus de amor, e nós vamos cantar esse Deus de amor, que a cada dia as misericórdias dele têm se renovado por nós. Obrigada, Senhor. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu queria que você meditasse nesse amor glorioso do Senhor. Um amor que realmente tem nos tirado de momentos difíceis. Cante e fala: Deus, eu tenho vivido dias de dor, de luta, mas eu sei que o Senhor sempre nos dará o escape, ó Deus, o livramento, porque o Senhor tem nos amado com um amor incondicional. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os teus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como
Nós descansamos em Ti, ó Pai. Nós esperamos por Ti. Que as nossas lutas, que as nossas dores não nos impeçam de Te adorar. Que o Senhor nos traga à memória somente aquilo que nos dá esperança, Senhor. Queria convidar a igreja novamente a cantar esperança. Como é bom podermos descansar nesse Deus. Vamos cantar juntamente? Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Vamos descansar, igreja. Descanse. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Deus de amor. Se coloque sobre os seus pés, igreja. Vamos adorar esse Cristo maravilhoso, dizendo que Ele é santo. Que esta é a hora da adoração. Que em todo tempo nós vamos louvar e adorar o nome dEle. Adoro com bastante alegria, porque esse nosso Deus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. É noite de adoração, é noite de festejar ao nosso Cristo vivo. Tu és santo, poderoso, poderoso.
Tuas palavras
precioso que nós temos, que é Jesus Cristo. Santo Deus, eterno Pai, graças e louvores, Senhor, nós rendemos a Ti, ó Pai, neste momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido, ó Pai, tão bom para com todos nós, ó Pai, para com a sua humanidade, Senhor, nessa terra. Pai amado, Pai querido, Senhor, ó Pai, é tudo de mais precioso que nós temos na nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entregou o seu único Filho naquela cruz, ó Deus, para morrer em nosso lugar, levando sobre si todos os nossos pecados, Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor continue ministrando em nossos corações, ó Deus, os louvores dessa noite, ministrando em nossos corações, ó Pai, a palavra que vai ser pregada. Senhor, que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios do Teu Espírito, ó Pai, cheios da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, anunciar, falar, ó Pai amado, Pai querido, do Teu Evangelho, ó Deus, até que o Senhor venha, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento de comunhão e oração, ó Pai, de louvor e gratidão, ó Pai, com todos que aqui estão, ó Deus. É o que eu te peço e te entrego, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando o Senhor com um canto que diz escape. E o Senhor Jesus, Deus, durante toda a trajetória da Bíblia, se você for lendo, o Senhor deu livramentos maravilhosos para os servos dele. Atrás vinha Faraó e na frente o mar, e Moisés, com todo aquele povo, se viu diante de um desastre, mas Deus deu um escape e abriu o mar. Estava ali diante de muitos leões, e o Senhor fecha a boca dos leões. O Senhor, Ele realmente sabe a necessidade de cada um dos seus servos. E não é diferente hoje, igreja. Você acredita em milagres ainda? Amém. O seu Deus faz milagres ainda? Amém. Então esse é o Deus que nós estamos cantando. É um Deus de escape. É um Deus que quando nós nos colocamos diante dele, é um Deus que quando nós buscamos a face dele, Ele nos dá os livramentos. Então esteja diante do Senhor, para que Ele possa realmente te livrar das coisas que o inimigo tenta nos embaraçar. Mas quem é mais forte, Deus ou o inimigo? Deus. Então nós vamos cantar. Medite na letra desse cântico. Você possa durante a semana meditar no que você cantou e saber que o Senhor, Ele é o nosso escape. Amém, igreja? Amém. Vamos cantar. Pra me vergonhar, mas ele não vai.
boa noite. Graça e a paz do Senhor. Amém. Muito bom podermos louvar a Deus. E esse cântico é um cântico que tem falado ao nosso coração nesses últimos dias, porque nós realmente vemos os escapes e livramentos que o Senhor tem nos concedido. E se nós formos olhar ao longo da nossa história, quantas vezes o Senhor proveu e conduziu na nossa vida, e eu acho que eu posso falar isso mais do que os irmãos, é que o pessoal costuma brincar que eu dou muito trabalho para o anjo da guarda, né? Ele fica mais atento às minhas situações aí. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, realmente Deus, Ele cuida de nós, de fato, Ele é um Deus que nos dá escapes e livramentos. Ainda que em algum momento a gente possa se deparar, né, com alguma perda, até mesmo diante da morte, mas, sem dúvida, o maior milagre é justamente, irmãos, quando estamos diante da morte e sabemos que a morte não vai triunfar sobre aqueles que servem ao Senhor, mas Deus nos garante, né, uma vida eterna, uma vida plena de comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Isaías, no capítulo 9. Abra sua Bíblia, Isaías 9, do verso 1 ao 7. Isaías 9, do verso 1 ao 7. Isaías, irmãos, o profeta de Deus, ele traz a nós muitas revelações sobre Jesus Cristo. Então, por isso Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Aqui nós temos mais uma revelação, mais um prenúncio que Isaías vai fazer sobre a chegada do Messias, a chegada do ungido de Deus e a libertação, sobre o seu governo, como que seria a obra maravilhosa e redentora do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías 9, versículo 1. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflito. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo, e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga, e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro, e toda capa encharcada de sangue, serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, irmãos. Quem puder se ajoelhar, vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus Santo, nós te louvamos, exaltamos ao Senhor nessa noite. Obrigado pelo privilégio de podermos nos reunir aqui, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor com esses cânticos e agora podermos ouvir a Tua palavra. E eu suplico ao Senhor para que essa palavra faça sentido em nossos corações, traga o entendimento. Ó Deus, leva-nos a uma mudança de mente, onde sejamos conduzidos realmente pelo Senhor, que não sejamos mais conduzidos pela nossa própria vontade, pela vontade da carne, pela vontade do mundo, pela vontade do diabo,
mas sim, Deus, sermos conduzidos, guiados pelo Senhor. Nós suplicamos que assim seja, Deus, a vida de cada um de nós, para cumprirmos a missão, para cumprirmos, ó Deus, o propósito para o qual o Senhor nos criou. Nós pedimos que assim seja e que o Senhor nos conduza para a glória do Teu santo nome. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra de Isaías, nós temos no capítulo 8, o pastor Thales pregou na semana passada, no capítulo 8, uma palavra de condenação, uma palavra de castigo para aquele povo, um povo que se rebelou contra o Senhor, que deixou a aliança com Deus, eles abandonaram a aliança, desprezaram a aliança com o Senhor, se rebelaram contra o Senhor e foram se aliançar com outros povos, fazendo alianças humanas, alianças que não foram orientadas pelo Senhor. Então agora esse povo, ele é um povo que se torna rebelde contra Deus. Deus corrige o povo, Deus dá palavras de correção para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. E agora no capítulo 9, Deus traz um refrigério, que é a promessa do Messias, a promessa do ungido que viria da parte do Senhor para trazer a salvação, não apenas para a nação de Israel, ou para o reino do norte, ou para o reino do sul, mas para todos aqueles que acreditarem no seu nome, que confiarem a Ele as suas vidas. Então agora Isaías traz um refrigério, irmãos, no meio de uma palavra de castigo, de uma palavra de repreensão. Isaías traz esse refrigério e nos fala sobre o Messias, sobre o ungido do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, nós sabemos que Ele veio para se sacrificar em nosso favor. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele morreu por nós, porque se nós morrêssemos no pecado, nenhum de nós teríamos a oportunidade de salvação. Nenhum de nós poderíamos de alguma forma alcançar a salvação. Então foi necessário o sacrifício de Cristo, para que através do seu sacrifício nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Então um privilégio que nós recebemos, uma graça que nós recebemos a partir da morte de Jesus Cristo. E agora nós temos aí 2025 anos, a partir do nascimento de Jesus. Nós contamos os anos, então ele dividiu a história. Nós temos 2025 anos após o seu nascimento e estamos ainda, irmãos, pregando o Evangelho para as pessoas, estamos ainda anunciando o reino do Senhor para as pessoas, anunciando esse Messias que veio. Então Isaías olhava para o Messias que viria, o Salvador que ainda viria. Nós olhamos para um Salvador que já veio, já cumpriu o seu propósito. Nós já temos um Jesus histórico que dividiu a história, mas ainda há muitas pessoas que não entregaram suas vidas a Ele, aos cuidados dele, e estão vivendo em trevas, estão vivendo num mundo perdidos. Por isso é necessário nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos o Evangelho para as pessoas. Eu quero trazer apenas para a nossa reflexão, para que nós possamos pensar sobre isso, a experiência do Diogo, jogador de futebol. Eu creio que todos essa semana puderam ter contato com essa notícia. Então estava ele e o irmão dele na Espanha e se envolveram em um acidente de automóvel. Então o Diogo, e o André, jogadores de futebol, se envolveram em um acidente, os dois vieram a morrer. O Diogo havia 11 dias que ele tinha se casado. Ele já tinha uma companheira há muito tempo, mas havia 11 dias que ele havia se casado com ela. E de repente, no auge da sua carreira, no topo da sua carreira, podemos dizer assim, ele é tirado do nosso meio, não vive mais entre nós. Isso nos mostra, irmãos, que nós até podemos fazer planos, mas nós não sabemos de fato quando vamos nos encontrar com o Senhor. Quando será esse momento em que de alguma forma seremos chamados para o encontro com o Senhor?
Então, o que é necessário fazer enquanto estamos aqui na terra? O que precisamos fazer, irmãos, para estarmos preparados para esse momento? Porque nenhum de nós sabemos. E se nós morrermos no pecado, não há esperança de salvação para nós após a morte, porque nós não confiamos no Senhor, não entregamos, não acreditamos ao Senhor em nossas vidas. Então, depois que a morte chegar, não há mais arrependimento, não há mais oportunidade de salvação. Então, a oportunidade que nós temos é enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo, nessa vida, temos a oportunidade de nos arrepender do pecado, de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e aí sermos transformados e avançarmos na nossa caminhada espiritual. Eu não vou dizer para os irmãos, eu não sei a história sobre o Diogo ou o André, se eram servos de Deus ou não, mas o que eu quero trazer para os irmãos é exatamente o fato de dois jovens, né? O Diogo tinha 28 anos de idade, dois jovens que tinham todo o futuro, na nossa expectativa, tinham uma vida longa pela frente, mas não estão mais entre nós. Então, irmãos, o que nós esperamos deste mundo? O que esperamos alcançar aqui na terra? Se hoje chegasse o nosso momento de partir, se o Senhor chamar você hoje, você está preparado ou preparada para se encontrar com o Senhor? Você tem vivido de um modo digno o Evangelho? Tem se doado, tem dado o seu melhor na causa do Senhor, apesar de não ser o nosso melhor que vai nos dar a salvação, mas é a graça do Senhor. Mas se nós somos salvos em Jesus Cristo, realmente entregamos a vida a Ele, então precisamos sim dar o nosso melhor na obra do Senhor. Então não é porque eu sou salvo pela graça que eu vou continuar vivendo de uma forma obstinada, distante do propósito de Deus, mas eu vou sim buscar a vontade do Senhor, lutar para que o plano de Deus se cumpra na minha vida. Então, o que será de nós, irmãos? Como estamos vivendo essa caminhada espiritual? Então, diante dessa palavra, nós temos aqui a nação de Israel, inicialmente o reino do norte, vivendo totalmente obstinado, afastados do Senhor, e agora Judá também está indo no mesmo caminho. Então começou o pecado, a secularização começou a entrar em Israel pelo reino do norte, mas agora Jerusalém também, irmãos, estava se afastando do propósito do Senhor, se desviando do caminho do Senhor, abandonando a aliança com o Senhor. Deus ainda vai dar um livramento para esse povo, Deus vai manter também um remanescente no meio desse povo, ou seja, uma parcela da população que não seria dizimada pelos inimigos, mas eles precisavam se arrepender, precisavam crer no Senhor, voltar à sua aliança com o Senhor. Mas assim como a sociedade na qual nós vivemos hoje, eles estavam trocando a aliança com Deus por costumes pagãos, por alianças com os homens e com outros povos, e assim se afastando, se desviando do plano do Senhor. O que a palavra de Deus então nos ensina sobre isso? Como que o texto de Isaías pode se aplicar às nossas vidas hoje? Eu quero trazer para os irmãos algumas referências, nós vamos fazer algumas leituras da palavra. Primeiramente falando, irmãos, sobre a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que foi uma terra por onde, quando a Assíria foi invadir o reino do norte, eles entraram justamente por esse caminho, o caminho de Zebulon e Naftali, para depois atravessar o Jordão. Então foi um lugar dizimado pelos inimigos, assolado por aquela guerra. E o Senhor vai dizer então, aquele lugar que havia sido assolado, que havia sido humilhado, desprezado, seria o lugar onde Jesus Cristo daria uma grande atenção no seu ministério. Então Jesus Cristo realmente ele vai cumprir esse propósito, inclusive ele vai ser chamado de Galileu, pela quantidade de tempo, de investimento que ele tinha ali na Galiléia, chamada também de Galiléia dos gentios. Eu quero ler para os irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, Evangelho de Lucas. É interessante os irmãos observarem que aquilo que está registrado no Antigo Testamento se cumpre exatamente
na palavra do Senhor através de Jesus Cristo. Lucas 22, versículo 59. A palavra do Senhor diz assim: tendo passado quase uma hora, outro afirmou: é claro que este também estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então nós temos aqui no primeiro versículo que nós vemos, versículo 59, essa afirmação: pois ele é Galileu. Então Pedro estava ali, ele vai negar Jesus, mas ele é identificado como um dos discípulos de Jesus justamente por essa característica de ser um galileu, ou seja, ter uma fala, a pronúncia deles era um pouco diferente, como um sotaque, né? Nós temos um sotaque no Rio de Janeiro e temos outro sotaque aqui em Minas Gerais. Então, por exemplo, o sotaque era diferente. Então Pedro, Jesus eram considerados como galileus por terem essas características e por realmente estarem muito presentes ali na Galileia. Também no capítulo 23, um pouquinho à frente aí, capítulo 23, versículo 6, o próprio Pilatos vai identificar Jesus Cristo como sendo também um galileu. Capítulo 23, versículo 6 diz assim: ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Então perguntava sobre Jesus Cristo se ele era galileu, mais uma informação de que Jesus Cristo era galileu. Ou seja, são referências que trazem a nós essa ideia de que o ministério de Cristo na Galileia foi um ministério muito atuante. Ele tinha uma identificação com esse povo. Por último, irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 11, os próprios anjos que aparecem aos discípulos vão dizer a eles: varões galileus. Então os próprios anjos vão usar essa expressão com os discípulos de Jesus, que lhes disseram: homens galileus, ou varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir, ou como o vistes subir. Então os próprios anjos vão aparecer para os discípulos e falar com eles, usando essa expressão galileus. E é a mesma expressão que está no versículo 1, no capítulo 9 de Isaías: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, o caminho do mar, a Galileia dos gentios, seria o lugar onde Jesus Cristo ia cumprir o seu ministério, grande parte do seu ministério. Portanto, irmãos, nós vemos que uma terra assolada, uma terra desprezada de pessoas que eram consideradas até inferiores. Então, as pessoas que moravam em Jerusalém consideravam os habitantes dessa Galileia como sendo inferiores, pessoas mestiças, misturadas, que não tinham alguma capacidade, ou seja financeira, ou seja intelectual, seja a nível de raça, eles eram desprezados. E Jesus Cristo vai cumprir o seu ministério principalmente na Galileia, trazendo salvação, trazendo luz para essas pessoas. Nós vemos Jesus Cristo, irmãos, cumprindo o ministério, quebrando alguns paradigmas daquela época, principalmente daqueles que eram religiosos. Então, quando Jesus Cristo sentava na casa de um publicano, como era Zaqueu, os fariseus daquele tempo questionavam: mas como pode ele ser um mestre da lei e se assentar com um publicano? Quando Jesus Cristo recebeu a adoração de Maria, ele foi questionado por isso. Se ele soubesse, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Uma prostituta, da qual Jesus Cristo havia expulsado 7 demônios. E eles julgavam, e eles criticavam Jesus, eles achavam que Jesus Cristo estava errado, estava se contaminando ao ter contato com essas pessoas. Quando Jesus Cristo toca no leproso para curar a sua lepra, e em tantos outros momentos de Jesus, trazendo salvação, trazendo restauração para essas pessoas, ele foi criticado.
mas ele não deixou de cumprir o seu propósito, não deixou de cumprir a sua missão. E exatamente o que Cristo vai fazer, ele vai deixar de ensinamento para os seus discípulos e para a igreja. Nós vemos, irmãos, no livro de Atos, que havia um grande preconceito ainda, porque o Espírito Santo não havia descido sobre os gentios. Então os próprios discípulos ficavam na dúvida sobre a pregação do Evangelho. Paulo, que foi o último apóstolo a ser chamado, ele mesmo vai dizer que, como um nascido fora do tempo, como um derradeiro, ele foi chamado para levar o Evangelho aos gentios, porque os apóstolos ainda ficaram presos a Jerusalém. Muito disso, irmãos, acontecia justamente por essa característica de pensar que aqueles outros povos eram inferiores ou não eram pessoas para as quais a bênção ou a graça do Senhor viria para eles. Mas o Senhor vai mostrar derramando o seu Espírito sobre os gentios. E começa na casa de Cornélio. Quando Pedro vai até a casa de Cornélio, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ter uma visão. Depois daquela visão, ele aceita pregar o Evangelho na casa de Cornélio. E quando ele prega o Evangelho, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas ali. Eles receberam o Espírito Santo. E agora então Pedro começa a entender que o Evangelho de fato era para todas as pessoas. Não havia mais distinção. Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios, ele vai falar: ele trouxe a paz, ele fez de dois povos um único povo, para que nós, pela paz do Senhor, pudéssemos crer, viver o Evangelho e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Então, irmãos, nós não podemos ter preconceito de pregar a palavra do Senhor para as pessoas. Todos precisam ouvir o Evangelho, todos precisam ser participantes dessa aliança com o Senhor. É claro que, irmãos, diante do arrependimento, diante da confissão de pecados, diante do abandono de uma prática pecaminosa, não é para pregarmos o Evangelho para alguém que vai continuar vivendo numa prática de pecado deliberadamente. Mas assim como nós nos arrependemos do pecado, as pessoas que estão em trevas também precisam conhecer ao Senhor e se arrepender de seus pecados para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus Cristo, então, ele traz essa luz, traz essa vida para aqueles que estavam em uma região chamada de uma região de sombra e morte. O Senhor trouxe luz para essas pessoas. Aquele lugar que era assolado pelos inimigos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo é como o sol nascente, irmãos, a luz do sol nascente que resplandece. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 78. Vou só ler novamente o versículo de Isaías para nós analisarmos e fazermos essa comparação. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Agora, em Lucas, no capítulo 1, versículo 78. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra direcionada falando sobre João Batista, como testemunho de João Batista, mas que já se referia também a Jesus Cristo. Então aqui nós vemos Zacarias, no seu cântico, ele vai citar o texto de Isaías, o texto do profeta Isaías, que o sol nascente, ou seja, aquela luz iluminaria a todos nós,
Ele vai dizer, é como a luz da aurora, como o sol que está nascendo e ilumina toda a planície da terra. O Senhor também traria a luz às nossas vidas, traria a luz ao nosso coração. E Ele vai dizer, né, que aqueles que estavam vivendo na terra da sombra da morte teriam essa iluminação do Senhor. E agora encontrariam a paz em Jesus Cristo. A palavra do Senhor se cumprindo, irmãos. A profecia se cumprindo na palavra do Novo Testamento. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. O cumprimento da profecia de Isaías, registrada por Mateus aqui, quando Jesus Cristo vai pregar o Evangelho, justamente nessa região de Zebulon e Naftali. Não há dúvidas de que Cristo cumpriu a profecia. Ele é o Messias, o enviado do Senhor, o prometido do Senhor. E Ele traz luz, Ele traz paz àqueles que confiam nele. Portanto, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é necessário, irmãos, que essa luz esteja presente em nossas vidas. Se de fato nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, é necessário que essa luz esteja presente em nossa caminhada, em nossa trajetória. Então, a luz do Senhor está iluminando a sua vida. Você está andando de fato na luz do Senhor. O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Somos iluminados pela palavra do Senhor. Temos andado nesse caminho do Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 6. Diz assim, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o mesmo Deus que disse, das trevas brilharia a luz, Ele mesmo, irmãos, trouxe a luz a nós, para que essa luz brilhasse no nosso coração e trouxesse iluminação para nossas vidas. Então, o seu coração foi iluminado por Jesus Cristo, é um coração onde habita a luz de Jesus? Ou ainda estamos vivendo uma aliança com o mundo, uma aliança com o pecado, uma aliança diferente daquilo que Deus estabeleceu para nós? Se a nossa aliança é com Cristo, então de fato Cristo precisa habitar no nosso coração e a sua luz precisa iluminar os lugares mais sombrios do nosso coração. Aqueles lugares, aqueles cantinhos aonde ainda reside o pecado, a luz de Cristo precisa iluminar os lugares mais sombrios do nosso coração e trazer, de fato, a mudança de mente, a nossa metanoia, para vivermos de acordo com o Evangelho e com a vontade de Jesus Cristo. A palavra do Senhor também vai nos dizer que o Messias trouxe alegria, a presença de Jesus Cristo trouxe alegria, como nos dias da colheita, como as pessoas que estão colhendo frutos, como alguém que está participando de uma colheita. Então o Senhor também traz alegria ao nosso coração. O encontro
com Cristo vai trazer alegria a cada um de nós, assim como aqueles que estão colhendo frutos. Então, Isaías, no capítulo 9, versículo 3, a palavra nos diz assim: Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria, todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. A presença de Cristo em nós, irmãos, precisa trazer alegria ao nosso coração. Alegria semelhante a alguém que está colhendo frutos daquilo que ele plantou, está agora trazendo o fruto. Semelhante a alguém que está ganhando. E aqui, quando as pessoas ganhavam uma guerra, eles iam para a guerra, e após vencerem aquela guerra, eles tinham a autorização para poder pegar os despojos, os pertences daqueles que foram derrotados. E eles traziam esses despojos como uma recompensa. Nós temos uma passagem relacionada a Jerusalém. A cidade ficou cercada por muitos dias. Fizeram um cerco contra Jerusalém e eles não podiam sair da cidade. E nada entrava, nada saía daquela cidade. Eles já estavam com fome. Estavam vendendo um pouquinho de farinha por um valor muito grande. Estava um preço absurdo o alimento naquela cidade, porque havia um cerco, o inimigo havia cercado aquela cidade. Mas o Senhor envia o profeta, e o profeta vai até o rei e fala para o rei: olha, amanhã, a essas horas, vocês terão fartura de comida nas portas de Jerusalém. E no dia seguinte, então, o Senhor fez com que os inimigos que estavam acampados ao redor de Jerusalém ouvissem ruídos de guerra e saíssem fugindo, saíssem correndo para não serem mortos. Largaram tudo para trás. Quando os habitantes de Jerusalém vão sair e vão até o acampamento daquele povo, daquele exército, eles conseguem encontrar fartura de comida, roupas, animais, tudo estava ali, e o Senhor concedeu àquele povo a alegria dos despojos. Meus irmãos, viver em Cristo, viver uma nova vida em Cristo, é uma alegria, como a alegria de alguém que vence a guerra, como a alegria de alguém que está juntando os despojos, como a alegria de alguém que está colhendo frutos. Essa é a alegria que o Senhor traz a nós, uma nova vida em Cristo. É uma vida de paz, uma vida de luz, uma vida de alegria na presença do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar sobre uma grande libertação, como alguém que estava preso em um jugo de escravidão, como um animal que carrega uma cangaia, um jugo diariamente, e aquilo caleja as suas costas, aquilo faz com que aquele animal sinta dor e que ele emagreça por causa daquele jugo. A Bíblia nos diz que o Senhor quebrou esse jugo. A presença de Cristo mostrou-se a libertação para nós. O versículo 5 de Isaías, versículo 4 de Isaías 9 vai dizer assim: pois quebraste o jugo da sua carga, a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Então o profeta faz uma alusão lá atrás, quando Deus usa Gideão para libertar o povo dos midianitas. Ele vai dizer que da mesma forma o Senhor quebrou o jugo do pecado que estava sobre nós, o Senhor quebrou. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 29. Mateus capítulo 11, verso 29. A palavra do Senhor diz assim, vou ler a partir do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Contrário, irmãos, à carga do pecado, Jesus Cristo traz para nós um jugo suave, um fardo que é leve. Nós não temos mais que carregar um peso de pecado sobre nossas costas, uma carga de pecado sobre nossas costas, porque o Senhor nos liberta, Ele nos livra desse jugo. Nós também temos em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, o Senhor vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor nos liberta, irmãos, da escravidão do pecado, do jugo de servidão, da autoridade que o diabo tinha sobre nós por causa do pecado. Ele não pode mais nos tocar, porque agora estamos aliançados com Cristo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nós fizemos aliança com o Senhor, que somos ovelhas do Senhor. Ele vai afirmar para nós que nós estamos guardados em suas mãos, que ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, e que Ele nos dá a vida eterna. Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 29. João, capítulo 10, versículo 29. Nós vamos ler a partir do verso 27. Ele está falando sobre as ovelhas. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, aqueles que são ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, ouvem a voz de Jesus, eles a conhecem e elas me seguem, ou seja, elas seguem a Cristo. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Olha, irmãos, que garantia, que segurança que nós temos em Cristo. Se nós somos ovelhas do Senhor, nós ouvimos a sua voz, Ele nos conhece, nós seguimos a Ele, ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. Nós temos a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então Ele veio para nos libertar do jugo de escravidão, do jugo do pecado, e trazer a nós a vida eterna, a libertação. A palavra do Senhor também nos afirma que o Messias, Jesus Cristo, veio trazer para nós paz sem fim. O texto de Isaías, no capítulo 9, versículo 5, versículo 7, nos fala sobre essa paz. Porque todo calçado pesado de guerra e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Não haverá mais guerra, se trará paz para nós. Jesus Cristo também é chamado de príncipe da paz. No versículo 7, o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim. Eu quero ler com os irmãos em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15. Abra sua Bíblia em Colossenses 3,15. A palavra do Senhor diz assim: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Filipenses 4,7, está um pouquinho à frente, quer dizer, um pouquinho para trás. Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a sede das nossas emoções e a sede dos nossos pensamentos são guardados pela paz de Cristo, que excede todo o entendimento. O Senhor, então, Ele quer criar em nós uma blindagem para que o mundo, para que o diabo não consiga nos alcançar. A sede das nossas emoções, aonde nossas emoções estão atuando, e a sede dos nossos pensamentos.
podem ser guardados por essa paz. A paz que excede todo entendimento. Algo maravilhoso que o Senhor trouxe para cada um de nós. Então, irmãos, há muitos sofrimentos que as pessoas estão enfrentando hoje, sofrimento mental, que não seria necessário, ou seja, são sofrimentos desnecessários, justamente porque não estão desfrutando da paz do Senhor, não estão desfrutando dessa paz sem fim, que excede todo entendimento, que guarda o nosso pensamento e guarda também nossas emoções em Cristo Jesus. O Senhor nos promete, nos garante, pela sua obra redentora, que somos vitoriosos, irmãos, que estamos guardados e teremos paz no Senhor. O versículo 6 nos fala então sobre as características de Jesus Cristo comparados a líderes que vieram antes de Jesus, que foram muito importantes, como Moisés, como Davi, como Salomão. Então Jesus Cristo teria a mesma bravura e a piedade de Davi. Jesus Cristo teria a sabedoria de Salomão. Jesus Cristo teria as virtudes de um líder como Moisés. Então são figuras do Antigo Testamento que representavam Jesus Cristo, que apontavam para Jesus. Jesus Cristo, é claro que ele é perfeito, então ele é muito superior a Davi, superior a Salomão, superior a Moisés. Mas o texto, quando anuncia esse rei, ele busca os elementos que esses líderes anteriores haviam desenvolvido. Então, o versículo 6 vai nos dizer: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. As características que Jesus Cristo, o Messias, traria sobre nós, irmãos, para trazer a nós a vida eterna e a segurança que o Senhor prometeu àqueles que confiam nele. Portanto, nessa noite, diante dessa palavra, nós precisamos perceber que nós estamos de fato aliançados com Cristo. Você já fez uma aliança com o Senhor, está guardando a sua aliança com o Senhor. Para desfrutarmos, irmãos, da bênção da aliança, é necessário arrependimento e fé. Se nós não nos arrependemos do pecado, se nós não nos arrependemos do mal, não há como sermos salvos. Então, primeiro é necessário arrependimento e é necessário fé para confiarmos a nossa vida ao Senhor, entregando realmente a nossa vida diante da palavra de Deus, da direção da palavra, para que possamos caminhar através da palavra do Senhor. Não caminharmos, irmãos, nos padrões do mundo, nos medos que o mundo traz sobre nós, mas caminharmos confiantes na direção do Senhor para nossas vidas. É muito interessante isso, irmãos, porque Paulo, um homem que foi tão perseguido por amor ao Evangelho, mesmo sabendo que o que esperava ele lá na frente eram prisões, açoites, perseguição, isso não impedia ele de continuar avançando e pregando o Evangelho. Irmãos, temos a mesma ousadia, a mesma coragem que o apóstolo Paulo, com todo o sofrimento que ele experimentou por amor ao Evangelho, mas ele não negou, ele não se apartou de cumprir o propósito, ele perseverou firme no Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós não recebemos o espírito de covardia, nós não recebemos o espírito de timidez, mas o espírito de ousadia, para proclamarmos, irmãos, a salvação do Senhor, proclamarmos o Evangelho de Cristo, levar luz para aqueles que estão em trevas. Então, irmãos, nós não podemos nos intimidar com as ofensas do mundo, com as perseguições que o mundo possa fazer contra nós, mas precisamos avançar, irmãos, confiantes naquele que fez a promessa
naquele que nos chamou, que nos deu uma missão, porque aquele que chamou, Ele é fiel para nos conduzir, para nos fazer cumprir a missão e o propósito que Ele estabeleceu. Eu quero orar nesse momento. Fale com o Senhor. Se você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você ainda não entregou a sua vida aos cuidados do Senhor, faça isso nessa noite. Entregue-se inteiramente a Cristo. Ele é a única oportunidade de salvação que nós temos. Se você entregou a sua vida a Cristo, você precisa verificar se você está vivendo essa paz, essa alegria, se você está cumprindo o propósito para o qual você foi chamado, realmente vivendo para a glória do Senhor. Se não está assim, peça ao Senhor nessa noite para que você consiga viver de um modo digno da vocação da qual você foi chamado. Senhor Deus, nós te louvamos, porque 700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra, o Senhor usou o profeta Isaías para anunciar que o Redentor viria, e o Salvador viria como havia sido prometido pelo Senhor. E o Senhor deu as características dele para nós. Depois nós vemos essa palavra se cumprindo na vida de Jesus Cristo. E hoje nós temos a certeza que podemos ser salvos, que podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. E eu suplico ao Senhor para que cada um aqui possamos viver a plenitude do Evangelho, Senhor. Vivemos toda a vontade do Senhor aqui na terra. Cumprimos o teu propósito, desfrutarmos da tua bênção, da tua proteção, da tua provisão, da segurança da vida eterna que o Senhor nos concede. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um dos teus servos aqui. Eu clamo ao Senhor para que aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, e nessa noite eles possam fazer uma aliança contigo, Deus, entregando-se inteiramente ao Senhor. Aqueles que já fizeram aliança com o Senhor, mas de alguma forma se enfraqueceram, ficaram obstinados, traga hoje, Senhor Deus, o arrependimento aos nossos corações, para que possamos assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor, e não olharmos para trás, não vacilarmos, mas continuarmos avançando para a glória do teu santo nome, para que o teu Evangelho seja pregado, Deus, em todos os lugares. Nós pedimos ao Senhor, e eu entrego, ó Pai, diante de Ti, cada um aqui, tens misericórdia, Deus, continua agindo em nossos corações, nos levando, Deus, ao conhecimento, ao reconhecimento do pecado, à confissão dos pecados, ao abandono dos pecados, para desfrutarmos a nova vida que o Senhor deu a nós. Nós te pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.